João 17, verso 20. Não oro somente por esses discípulos. Cristo está orando e Ele está dizendo, eu não oro só por esses aqui, mas igualmente por aqueles que vierem a crerem em mim por intermédio da mensagem deles. Ele está dizendo, eu estou liberando uma mensagem aqui para os meus 12 discípulos aqui, um vai se perder, mas virão outros, então vai caminhando. Todo mundo que crê, não importa se é daqui 100 anos, daqui 1000 anos, daqui 2000 anos, como é o nosso caso, que cremos nele por essa mensagem, ele está dizendo, eu oro por esses também. Então diga assim comigo, ó, Cristo orou por mim. Ele orou por mim aqui, eu estava na oração dele, porque ele diz assim, ó, eu oro não só por esses aqui, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Olha o motivo, olha a razão da oração dele, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estarei um dia. É assim que ele disse? Não. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Diga assim comigo, hoje, Cristo está no trono, e eu com Ele. Eu já estou no trono, porque a oração dele é essa, Pai, que eles estejam comigo onde eu estou. Nesse exato momento ele está no trono com o Pai. Então nós já numa projeção profética já estamos com Ele no trono. Então eu já reino. Então ele diz assim, eu desejo que... Vamos aqui, verso 24. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória. A glória que me outorgaste, que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Isso aqui é importante você gravar. Antes de qualquer coisa existir, antes de tudo, antes da criação do mundo, ele diz assim, Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu porém te conheci, assim como esses entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Uma vírgula, e eu neles esteja. E aí esse trecho da oração, onde Cristo está intercedendo, ele intercedeu por nós, e aqui nesta parte que nos cabe bastante, ele está orando por mim, querendo que eu seja um. O tema hoje é arrebatamento, e os pilares de um vencedor, primeira parte. Não sei quantas terão, porque eu não vou conseguir, eu ia por um caminho, não deu. Então eu não vai ter condição, eu não tenho como, então vou ter que ir por partes mesmo, hoje na quarta-feira e no domingo, provavelmente eu encerro se for possível. O arrebatamento e os pilares de um vencedor na realidade, é esse o tema. Você já deve ter ouvido falar uma questão sobre aquilo que você passa quando vem para Cristo. Ontem, inclusive, foi falado isso, as pessoas têm uma incerteza muito grande de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer, qual é a minha condição, qual é o meu propósito, o que eu tenho para fazer, o que Ele quer de mim. Então há uma luta interna. Mas quando você conhece a Cristo, aí você vem fazer parte do corpo de Cristo, e você chega, aí essa pergunta ainda não é respondida no nosso interior, porque a gente continua pensando, pronto, agora eu estou em Cristo, então agora, o que Ele quer de mim? Qual é o meu propósito? Quem já fez essa pergunta para si mesmo? Ou para o Senhor? Creio que todo mundo já fez, e faz. Qual é o meu propósito? Para que eu nasci? Por que nasci nessa família? Por que eu nasci? Por que eu estou em Cianorte? Por que eu estou no Paraná? Por que eu nasci lá e estou aqui? Por que eu nasci? Então é uma pergunta natural, no intuito, no desejo de saber por que eu nasci.
Por que eu estou vivo? Por que eu estou nessa terra? Por que eu estou aqui? Então nasce em nós essa pergunta natural de ser feita. Lembrando quem somos, é natural de se fazer. Qual é o meu propósito? E eu queria falar um pouco sobre essa questão, porque eu vou falar basicamente de dois pilares que um vencedor precisa ter para ser de fato um vencedor. E um dos pilares que eu vou dizer é exatamente isso aqui: eu preciso cumprir o propósito eterno do Criador. Cumprir o propósito eterno do Criador. Ele não tem plano B, ele não tem 2 propósitos, ele não tem 4 projetos, ele tem um propósito eterno. E Cristo, ele revela isso, até na oração em que ele faz, ele revela. Então ele é possuidor, ele tem um propósito, e este propósito é chamado de propósito eterno do Criador. Então hoje eu vou falar deste pilar. Aí na quarta eu falo do outro, e no domingo provavelmente eu encerro. Por isso eu creio que eu vou conseguir fazer isso em três ministrações interligadas, que vai compor uma. E cumprido o propósito. Se você viu na oração, e nós precisamos entender isso daqui, que está surgindo e está ganhando força uma doutrina que ela não é bíblica, da qual essa doutrina vai embutindo com argumentos fortes, entre aspas, para quem não conhece, de que ele criou você para te salvar. Ele criou o homem para salvá-lo. Esse nunca foi propósito dele, criar para salvar. O propósito que ele tem, e este propósito é eterno, porque é um propósito eterno, é que ele viva conosco como ele já vivia com Cristo e com o Espírito. Como que eles viviam? Em comunhão plena. Eles viviam numa comunidade, numa comunhão absoluta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles viviam o Verbo, o Pai, o Verbo e o Espírito numa comunhão absoluta. Absoluta. Não tem como quebrar essa comunhão. Ela era absoluta, como ele mesmo diz, ele mesmo diz aqui na sua oração, a respeito de estar com ele antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. Me amaste antes da criação do mundo, antes de existir qualquer coisa. A comunhão absoluta. Então ele vive em comunhão, em comunidade. Comunidade, comum acordo, comunhão. Então já vivia antes. Então qual é o propósito eterno dele? Esse é um propósito eterno. E ele vai alcançar esse propósito, crendo o homem ou não, acreditando ou não acreditando, se esforçando por isso ou não, independente, ele vai alcançar, porque este propósito eterno é dele. Este é o propósito eterno dele, que é exatamente essa comunhão. Que propósito é esse? Essa comunhão. Mas tem um propósito eterno incluído nisso, que não é só os 3, que os 3 já estavam, mas é incluir você e a mim na mesma comunhão. Então qual é o propósito eterno do nosso Criador? Que nós tenhamos uma comunhão absoluta, tanto quanto ela já é absoluta entre os 3. Entre o Pai, entre o Verbo vivo que se fez carne, que é o Filho, e o Espírito Santo. Comunhão absoluta. Então agora ele quer incluir você nessa comunhão. Incluir. Então o propósito eterno dele é exatamente esse. Só que no meio do caminho o homem peca, o homem pecou. O homem tropeçou, caiu, cometeu pecado, quebrou-se o caminho dessa comunhão, o caminho dessa comunidade, que estaria incluso nessa comunidade divina, por causa do pecado. Então ele vai trilhar algumas coisas, ele vai vem depois de Adão, vem os filhos dele, você vai ler na história. Eu não vou pegar esses textos, porque eu quero instigar você, é você mesmo buscar. Você vai ler, vai buscar, pega o que eu estou falando, busca os textos, porque senão eu vou ter que dar estudo, aí demora demais, tem que achar texto, você vai marcar texto. Eu vou citar, você procura, instiga a ver se dá sede em você. Aí ele tem os filhos, dentre eles ele vai ter Caim. Caim é o primeiro homem que vai edificar uma cidade na terra. É Caim. Caim é o primeiro que constrói cidade. Ele tinha nele 4 unções, ou 4 capacitação. Uma delas era ser construtor.
outra delas era ser agricultor, e por ali vai. Eu não vou falar de Caim, mas Caim é o primeiro homem que vai construir uma cidade na terra, e vai passando, e vai caminhando, passa por Caim, vai passando, chega lá em Noé, aí acontece, você já sabe, o dilúvio, passa-se o dilúvio, depois termina o dilúvio. No capítulo 11, ele faz um chamado para Abraão, era para Terá, mas pega Abraão. No 12 fica claro que ele vai chamar um homem, ele chama Abraão, na verdade ele chama Abrão, ele pega e chama Abrão. Abrão é pai exaltado, que vai se chamar depois Abraão, que é pai de multidões. Ele muda o nome dele de um pai exaltado para pai de multidões. Abrão, não, você vai chamar Abraão, tem mais um A. E por ali vai caminhando, e ele chama esse sujeito chamado Abrão, que vai ser chamado agora de Abraão, para uma caminhada. E é muito estranho a forma como ele chama, porque ele vai dizer para Abraão no capítulo 12 de Gênesis assim, ó: sai da tua casa, sai aí da tua parentela, sai da tua terra. Ele tinha terra, tinha casa, ele estava bem instalado. Falou: sai e você vai para uma cidade que eu te mostrarei, para um lugar. Esse lugar era uma cidade. Você vai para uma terra, para um lugar que eu vou te mostrar. E estranhamente ele manda sair, deslocar. E quando ele fala para Abraão se deslocar e sair, ele proíbe Abraão de construir casa. Abraão não pode construir cidade, ele não pode construir, ele não pode. Ele agora vai ser firmado para construir tenda. Você vai morar em tenda, você não vai construir casas, você não vai construir, edificar edifícios, casas, não, você vai construir tendas, vai morar em tendas. E ele mostra para Abraão uma cidade. E Abraão, ele vive de tenda em tenda, onde nessa tenda ele vai caminhando, morando em tendas, e a palavra diz que ele morava em tendas, depois Isaac, seu filho, em tendas, Jacó em tendas, vão morando em tendas. Então eles ficam em tendas. Passa-se os anos, vai se passando os anos, vai chegando, você vai ver no livro de Reis, quando chega Davi, nasce no coração de Davi, lá dentro do coração de Davi, corre no coração dele o desejo também de construir um tabernáculo para ele. Só que antes de Davi, entre Abraão e Davi tem a inspiração da tenda de Abraão e a inspiração do tabernáculo de Moisés, que está no meio do caminho. Porque depois de Abraão, Isaac, Jacó, José, o povo fica escravo no Egito, ele envia Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés sobe o monte, quando Moisés sobe o monte, Horebe, e ali Deus desce e fala para ele: constrói um tabernáculo para que eu possa me relacionar com o meu povo. Ali eu me achego ao povo e o povo se achega a mim. Então agora ele pede que faça diferente. Começa com a tenda em Abraão, passa para um tabernáculo em Moisés. Aí vem Davi lá na frente, e Davi nasce o desejo de construir um templo. Então você vê tenda, tabernáculo, e Davi faz um templo. Aí Deus olha para Davi e fala: você não pode construir um templo, porque a tua mão tem muito sangue. Então ele dá a planta para Davi, e Davi passa a sua riqueza pessoal, e passa a planta para que o filho dele, Salomão, construa o famoso, talvez o mais brilhante, majestoso templo da história, chamado Templo de Salomão. E Salomão constrói então o templo. Depois ele é destruído, reconstruído, e vai caminhando. Quando chega lá em Herodes, Herodes amplia esse templo e vai caminhando. Então acompanha comigo: tenda, tabernáculo, templo, depois o templo, aí chega quem? Cristo. Na plenitude dos tempos ele vem. Quando ele chega, ele se achega diante desse templo, ele chega e ele diz assim: se vocês edificarem, destruírem esse templo, em 3 dias eu o levanto, eu o edifico. Ele vai falar isso. Tem alguns textos aqui que eu não sei se deu tempo de colocar, mas ele vai falar alguma coisa nesse sentido do templo. Só que antes, deixa eu ler um texto de Abraão para não passar batido. Tem aí Hebreus 11? Aí não precisa procurar, não tem? Eu vou ler para você só anota para a gente ir rápido, para você ver que não sou eu falando. Presta atenção, por que Abraão fazia a tenda?
Hebreus 11, 8. Anota assim, não precisa ir lá porque você vai para outro texto. Hebreus 11, 8 diz assim, ó, pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava se dirigindo. Verso 9 de Hebreus 11. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como também Isaque e também Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Então você percebeu que ele chama, desde quando chamou Abraão, ele está dizendo, eu vou construir, eu vou edificar uma cidade especial para vocês, viver comigo, eu quero comunhão absoluta comigo, e eu vou fazer esse lugar. E ele vai edificar, ele vai construir esse ambiente, esse local, esse lugar, e passa por toda essa trajetória, até que vem Cristo. Em João 2,19, ele diz, destruí esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. E ele tinha dito momentos antes, em Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O que vai ser edificado segundo Mateus 16, 18? A igreja. Quem vai edificar? Cristo, ele que diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, sobre a revelação que Pedro havia tido, falou, eu vou construir. O que é edificar? Construir um lugar para nós estarmos juntos, comunhão, comunidade, como um acordo, absolutamente unidos. E ele diz assim, nessa passagem, eu edificarei. É ele que edifica a igreja, não é o pastor, não, é ele que edifica. A princípio não é nenhum de nós, mas ele dá honra para que todos nós participemos da edificação. Você vai ver isso. Mas aí ele diz assim, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então o material que ele vai usar para edificar é que é interessante, porque quando ele diz, você viu que o Senhor está construindo um lugar, conhecido como a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, da qual existem muitos lugares, muitos aposentos ali, do qual nós vamos viver uma comunhão plena com Ele. É Ele que diz. E Ele já instiga, desde lá do começo, já dando sinalizações proféticas. Fala, Abraão, você fica em tenda que eu vou te mostrar uma cidade. Abraão vê a cidade. Morre, não a alcança, mas ele morreu esperando a cidade, esperando esse Messias, ele morreu aguardando essa comunhão. E assim vai passando, passa por Moisés, passa por Davi, passa por todo, vai passando. Quando chega a Cristo, ele fala, pode destruir que em 3 dias eu edifico. E ele diz, eu vou edificar. E só que há um detalhe aqui, que ele diz assim, em Mateus, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Com que material ele vai edificar? Com o material que está lá em Pedro. Em 1 Pedro capítulo 2, 4, 6, que diz assim, achegando-vos a ele quem? Cristo. Ele é quem? Pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas. Você percebe que a pedra viva do verso 4 é letra maiúscula, fala de Cristo, mas as pedras vivas, em minúsculo, fala de nós. Também, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Ó, tenda, tabernáculo, templo, aí ele começa a construir casa. Por que coloca que ele nos usa para construir casa? Porque a ideia dele é ter uma cidade, está sendo construída uma cidade para ele estar conosco. E aí ele diz assim, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis ou aceitáveis a Deus por meio de Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, Cristo, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita a sua confiança jamais será envergonhado. Então veja, Cristo ele edifica com pedras vivas. Quem? Nós.
Então ele vai construir agora essa cidade para ter uma comunhão plena. Qual é o propósito eterno dele? Ter uma comunhão plena comigo e com você, porque já é plena entre o Pai, o Filho e o Espírito, e ele quer te incluir nisso. Ele quer incluir a mim e a você nessa comunhão plena. Ele quer estar conosco pela eternidade, por isso chama-se propósito eterno do Criador, do Pai. Viver com você pela eternidade numa comunhão plena, é o propósito que ele tem. E ele vai trabalhando para isso. É o único propósito, mas nada, só isso. Como fosse só, né? Então ele quer fazer isso, e ele vai atuando e trabalhando nisso. 1 Coríntios capítulo 3, 9, Paulo vai dizer assim, porquanto nós, 1 Coríntios 3, 9 ao 11, portanto nós, colaboradores de Deus, portanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e o edifício. Então nós somos essa construção de Deus, segundo a graça de Deus que me foi outorgada. Eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem, cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo. Não dá para pôr outro fundamento, porque Cristo ele é 3 pedras, ele é, anota aí, ele é a pedra angular, ele é a pedra angular, ele é a pedra fundamental, o fundamento. Por que ele é pedra fundamental, pedra angular? Porque é dessa rocha, lembra, ele é a rocha, é que vai edificar a igreja, ele vai construir sobre ela. Então a rocha, para alicerçar a minha vida, e alicerçar esta casa, da qual está sendo construída, essa cidade da qual ele quer. Então ele é a rocha, ele também é a pedra de esquina. O que é pedra de esquina? É aquela que é posta no canto para dar alinhamento às outras pedras. Ela é o ponto-chave. Quem é pedreiro sabe. Antes de construir a parede, ele constrói os cantos. Então ele é a pedra de esquina, que é aquela do canto, que dá prumo, que dá direção, dá uma direção para que as outras sejam colocadas. E ele também é chamado de pedra de remate, porque é a última que é posta para rematar totalmente a obra. Então ele é a pedra fundamental, a pedra de esquina e a pedra de remate. Isso tudo está na Bíblia. Então ele é tudo isso, e nós somos pedras vivas também. Então ele vai edificando com você, ele vai edificando, construindo esta cidade com pedras vivas, não pedras mortas, pedras vivas. Está sendo cumprido. Por que Cristo faz isso? Porque ele quer cumprir o propósito eterno do Pai. O propósito eterno do Pai, o que é? Comunhão absoluta. Então ele precisa edificar. Começou com tenda para se relacionar com Abraão, passou pelo tabernáculo, passou pelo templo, depois chegou nele. Agora ele fala, agora eu vou construir com pedras vivas, sendo que ele é angular, ele é fundamental. Então veja aqui, segundo Paulo escreve aqui no próprio texto que lemos, segundo a graça que me foi outorgada, eu como prudente construtor, por quê? Porque nesta edificação, eu sou tanto a pedra viva, que é usado na edificação, como também ele me põe como construtor. Por isso ele fala, cuidado. Ele diz assim, toma cuidado como você constrói, porque nós estamos inseridos no contexto da edificação. Como você pega essa pedra viva do teu lado, como que você está tratando essa pedra viva do teu lado? Com desdém, com desprezo, como você está fazendo com ela? Porque você também faz parte. Ele vai lapidar você para essa obra, essa construção, essa edificação chamada Igreja de Cristo. E nesta edificação, ele põe você como pedra e também como edificador. Você precisa também ser usado em honra, porque é uma honra, ele não precisa. Mas ele nos dá a honra de sermos edificadores de outras pessoas. Agora, olha que interessante, a gente tem que lutar para 2 coisas, para sermos participantes da edificação e para sermos edificadores. Para eu ser participante como pedra viva, basta nascer de novo. Mas quando o assunto vai ser reino, aí é diferente. Aí eu preciso ser um construtor também, cooperador, como diz o texto aqui,
Você sabia que tem algumas diferenças, mesmo sendo pedra viva, às vezes age como pedra morta, mas ele só edifica com pedras vivas. Eu estou falando devagar porque você precisa entender isso aqui, ó. Quem não trabalhar na edificação, você é pedra viva. Quem não trabalha na edificação, naquele dia também não pode morar na cidade. Porque para ser um vencedor eu preciso não apenas ser uma pedra, não apenas ser salvo, mas eu preciso agora salvo trabalhar na obra. Eu preciso fazer algo para edificar, ainda que seja agarrar na intercessão. Eu preciso edificar o corpo de Cristo de alguma maneira, que Ele vai me dando condição para fazer. Eu preciso fazer isso. Uma descrição aqui para você entender, ó. Pedra morta. O que é pedra morta? Alguém que não nasceu de novo. E anota assim, ó, não pode cumprir o propósito eterno. Então o que é pedra morta? Alguém que não nasceu de novo. Então ele não pode cumprir o propósito, porque é pedra morta, para edificar tem que ser viva a pedra. Mas o que é pedra viva? É o oposto, é alguém que nasceu de novo e pode cumprir o propósito do Pai. Então a diferença entre pedra morta e viva é essa. A morta não nasceu de novo. O que é nascer de novo? Dar a minha vida a Cristo, reconhecer quem Ele é, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que quer que eu tenha comunhão com Ele, abandono, largo mão de tudo e agora dou minha vida a Ele, e passo a ser aquele que quer andar com Ele. Então, aí eu vou ser vivo, pedra viva. E a pedra viva que age como pedra morta? É aquele que nasceu de novo, mas olha o detalhe, não quer cumprir o propósito eterno. Vou repetir rapidinho para você entender. Pedra morta, não nasceu de novo, então ele não pode cumprir o propósito eterno. Pedra viva, ele nasceu de novo e pode. Pedra viva que age como morta, nasceu de novo, pode, mas não quer. Sabe aquele crente que não quer fazer nada na igreja? Não quer nem ir na igreja. Ele não quer nada com nada, nem com ninguém. Ele não quer nada. Quer liderar nada, não quer dançar, não quer cantar, não quer varrer a igreja, não quer nada. Ele não quer nada, só nasceu de novo. É uma pedra viva porque nasceu de novo, mas age como uma morta, porque ela não quer, e ele respeita que não quer, ele deixa para lapidar depois, porque não tem como deixar de ser filho, ele vai lapidar essa pedra, viva ela já é, apenas ela não quer se envolver com a edificação dessa cidade, da qual eu vou morar. E é muito interessante isso que acontece, porque se eu sou pedra viva, ó, a gente tanto é pedra viva, como eu disse, como somos edificadores. Eu tenho que ser as duas coisas. Pedra viva, porque eu nasci de novo. E edificador, porque eu tenho que dar de mim para edificar essa obra. E a obra não é a missão, paz e vida. A obra é a igreja de Cristo na terra. Eu preciso edificar pessoas. Eu preciso favorecer o meu irmão. Eu preciso ajudar a minha irmã. Eu preciso ser um cooperador. O que é cooperador? É copiloto. Eu não piloto nada, mas estou ali. Já viu o avião com piloto e copiloto? Quem que pilota? O piloto. E o copiloto? É copiloto, é cooperador, está ali. Quem manda é o piloto. Então, Cristo é o piloto. Ele me dá a honra de ser cooperador. Então, eu coopero numa operação que Ele já faz. Quem edifica é Ele. Então, eu coopero nesta operação. Mas eu não quero. Tá, então não posso te usar na obra. Eu vou pegar você e jogar na pedreira e eu trato depois. Porque vivo você já é. Você não aceita ser lapidado, não aceita ser lascado, você não aceita ser alinhado na pedra de esquina para você ficar no prumo. Só que você já é uma pedra que me pertence. Está entendendo até aqui? Então tá. Então nós somos assim. Como pedra, eu preciso ser moldado de acordo com a pedra principal, certo? Quem é a pedra principal? Você leu comigo em Pedro? Cristo. Então, se eu sou pedra viva, eu sou moldado igual a Ele. Eu preciso ser igual a Ele. E o Espírito vai fazendo isso. A vida faz isso. E ó, Ele usa o teu irmão chato para fazer isso também. Você sabia que você ficar perto de quem só você ama, só lovezinho, ai que bom. Isso não te lapida. Você tem que ficar com um crente cascudo do teu lado. E isso vai moldando o teu caráter. Isso vai edificando, isso vai te ajudando. Porque daí você...
Cristo, como um cordeiro mudo, foi para o matador, ele foi para a cruz, ele não abriu a sua boca. Então, ou seja, está pisando no calo. Que crente xarope, meu Deus, que eu vou embora desse lugar. Não, eu tenho que ficar, eu tenho que suportar, porque eu preciso ser lapidado, eu preciso ficar como uma ovelha muda, eu tenho que ser moldado. Por quê? Para encaixar nessa construção. E às vezes eu sou a lapidação do outro. Então nós precisamos estar pedra roçando pedra, para que tudo se alinhe e se encaixe nesta construção. Por quê? Porque o propósito eterno do Criador é que todos nós tenhamos comunhão plena com Ele. E esse dia vai chegar. Ele está construindo isso em nós. Cristo começou a mexer e vai até chegar lá. Então eu preciso me submeter a isso. Então vamos lá. Tem um texto em Lucas 12 que diz assim, no verso 46, anota aí, Lucas 12, 46. Você vai entender isso daqui, porque eu estou fazendo uma base só para você compreender. Entretanto, o Senhor daquele servo voltará no dia em que ele menos espera, e num momento totalmente imprevisível, e o punirá, com todo o rigor que lhe condenará ao lugar dos infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor, e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, vai receber poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais ainda lhe será requerido. Ele vai contar essa parábola acerca do reino. E nessa parábola do reino, ele vai expressar o quê? A respeito do servo, vai voltar, e quando menos se espera, num momento imprevisível, como diz o texto, e aquele que não se preparou para fazer a vontade do Pai, ele vai ser punido. Ele vai para punição, ele vai ser disciplinado. Mas não é de disciplina que eu quero que você foque nesse texto. E ele diz aqui, aquele servo que conhece a vontade e não se prepara. Então eu sei a vontade dele para mim. Qual? Que eu seja cooperador no propósito dele. Então eu não posso dizer assim, qual é o meu propósito? Não, eu preciso dizer, como que eu posso ser cooperador no propósito eterno dele? É o único que interessa, mesmo porque não existe outro. Porque para que ele cumpra esse propósito eterno, tem todo esse caminho de propósito terreno, que na verdade vai chegar aqui, no propósito eterno, é ter você com ele, eternamente. Então eu preciso ver o que eu preciso fazer para ser de fato um cooperador no propósito que é dele. Eu não tenho propósito, meu propósito é fazer com que o propósito dele seja cumprido à risca. E eu sendo cooperador, tendo a honra de estar trilhando esse caminho. Então eu não tenho propósito, o propósito meu é o dele. Qual é o propósito? É o dele, ele quer estar comigo, então eu vou fazer tudo para edificar logo essa cidade, para que estejamos todos juntos. Entendeu? Até aqui? Ou está complicado ainda? Então veja bem. Então ele fala desse servo aqui. Aí aquele que não sabe nada do que você está ouvindo, pode ter gente lá fora que nunca ouviu, não sabe nada do que você está ouvindo. Esse vai ser castigado com poucos açoites, mas vai ter açoite também. Agora, quem muito é dado, muito é cobrado. Então quanto mais você conhece, mais cobrança você tem da parte do próprio Criador, que te dá essa revelação. Ele vai trabalhando conosco e ele vai nos cobrando segundo o que eu vou conhecendo dele. Então é hora da igreja começar a se mexer, começar a fazer aquilo que ele deseja, para que esse edifício seja pronto logo, o mais rápido possível, porque ele tem anseio de estar comigo e com você. Onde? No propósito eterno. Qual é o propósito eterno? Estar comigo por toda a eternidade, numa comunhão absoluta da qual ele já tem. E quando nós falamos de arrebatamento, qual é o problema aqui? Até escrevi aqui, para ser participante do rapto da igreja, para
participante do rapto da igreja, eu preciso ser daquele que é pedra viva, sou pedra, eu sou pedra de edificação, mas eu também sou um edificador. Eu preciso estar fazendo algo por onde? Eu preciso estar sendo de fato um cooperador. Então ele pergunta para mim o que eu estou fazendo como um cooperador dentro da obra. O que eu estou abrindo mão de mim para que a vontade dele seja feita? Se você faz só a sua vontade, você é o seu próprio Deus. Se você só faz o que você quer, você não tem como fazer o que ele quer. Porque o que ele quer tem que ser primeiro. E o que ele quer é ter comunhão absoluta comigo. Esse é o propósito eterno dele, ele vai chegar lá. Comigo ou semigo, ele vai chegar lá. Então ele está construindo, trabalhando, é um trabalhar. Então eu preciso fazer isso. E para fazer parte dessa primeira levada do rapto da igreja, que são para os vencedores, eu preciso entender o que eu preciso. Porque a ideia é eu estar edificando uma casa, sendo edificador nesta casa, edificando o corpo de Cristo, sendo edificador, não destruidor, não pedra de tropeço, mas sendo edificador. E o que é que nós estamos fazendo lá no trabalho? O que é que nós estamos fazendo na escola, na faculdade, né? Está meio fechado por enquanto, mas o que eu faço no meu dia a dia? Como que eu estou fazendo? Como que eu estou expressando? Então, para a gente entender a questão do rapto da igreja, eu não sei se eu já passei sobre isso, abre a sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, e veja que o profeta Elias, ele foi arrebatado. Então, não tem como a gente não crer nisso, porque Enoque foi raptado, Elias foi raptado, houve um arrebatamento, os levou. O próprio Senhor os levou. E aqui diz que Elias ele foi levado, 2 Reis capítulo 2, no verso 10, você vai ver o arrebatamento de Elias. E eu vou te passar aqui a fórmula perfeita para que você seja raptado, para que você vá logo com os vencedores, porque isso aqui só para vencedores, só aqueles que são chamados de vencedores, do qual Cristo prometeu, diz: eu virei quando ninguém vê, hora em que ninguém sabe, eu o levarei para mim mesmo, vou preparar-vos lugar. Então ele vai levar um povo primeiro, e as pedras vivas que não edificaram nada, ele vai tratar depois, porque é dele, pertence a ele. No milênio ele vai lapidar direitinho. Esse lapidar tem muito envolvido o caráter mesmo. Mas vamos lá, vamos ver como foi o arrebatamento de Elias. Verso 10, Elias respondeu. Ele respondeu para Eliseu, que Eliseu pediu algo para ele, ele responde assim. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil, porque ele pediu unção dobrada para o mestre dele, né, que era Elias. Eliseu pediu para Elias. Aí Elias responde: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Então, você que tem criança, compra revistinha, Bíblia infantil, e você vê Elias levado num carro de fogo, a doutrina está errada. Ele foi levado num redemoinho. Ele não foi levado em carruagem de fogo. A carruagem de fogo é de Eliseu. São os que vão ficar servindo. Todo profeta tem os anjos que o servem. E cada um tem um tipo de manifestação. Elias, a manifestação era redemoinho. Eliseu era carros de fogo. Há uma outra ocasião em que está cercado de inimigo e o servo de Eliseu apavorado fala: mestre, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Ele ora e fala para que o Senhor abra os olhos do servo dele. Quando ele abre os olhos, ele vê que está cercado de carruagens de fogo. Pertence a Eliseu. É o que o Senhor enviava para todo profeta. Tem anjos de forma especial que o servem dentro daquele chamado. Então Elias falou: se você me vê sendo arrebatado, então é sinal que você vai ter unção dobrada, o que você pede então. E aí acontece aqui exatamente isso daqui, ó. Estavam caminhando e conversando, e um carro de fogo puxado por cavalos em chamas, você imagina a cena, separou os dois. E Elias subiu
ao céu num redemoinho. Aquilo que nós menos gostamos na igreja é aquilo que mais nos edifica e que mais nos torna edificadores. Aquilo que faz com que as pessoas sejam desigrejados, reclamam de tudo, esse é o ponto que você tem que ficar firme, porque esse é o ponto que te edifica, senão você vai correr sempre. Porque não tem outra forma de edificar, a não ser esfregando as pedras, lixando, limando, entalhando, e isso dói. Então, o que aconteceu com esses dois aqui foi isso aqui. Então, você viu aqui que ele foi arrebatado. Para sermos arrebatados no rapto, o que é o rapto? O rapto é aquele que... Jesus fala duas vezes assim, eu virei como um ladrão, ninguém verá. Esse é o rapto. Na outra passagem ele fala, eu virei, todo olho verá. Essa é uma outra vinda, essa é a segunda vinda. Então eu preciso fazer a separação. Essa ele vem e ninguém o verá, virá como um ladrão, é o rapto da igreja, ninguém o verá. Tem pessoas hoje que poderiam estar aqui no culto e não estão. Por exemplo, poderia até estar, não está. Você não sabe, amanhã você não vai ligar e passa batido. É normal fazermos isso, é natural porque a gente tem certeza que a pessoa está bem, ou está ali num resguardo por causa do momento que estamos vivendo. Normal. Mas isso vai acontecer num plano mundial com a igreja. Ela vai ser levada num abrir e fechar de olhos como um ladrão, e não vão perceber, vai demorar horas, dias para perceber que um povo foi tirado, porque não vão notar a falta. A diferença demora para perceber que foi levado. Esse é o rapto da igreja, essa é a primeira etapa. Não salvos, os vencedores. Para ser raptado, eu preciso entender como que Elias foi raptado. Que jeito que Elias foi raptado? Elias ele passa por 4 lugares, 4 é suficiente. Tem 4 situações que ele passa, porque 4 é suficiente. Então teve 4 situações, lugares onde Elias passa, que vai demarcar o que eu preciso passar, por onde eu tenho que passar, para que eu seja arrebatado na primeira leva, para que eu saia como um vencedor. O que eu preciso para que isso ocorra? Ele passa em 4 lugares, ele vai passar por Gilgal, ele vai passar por Betel, ele vai passar por Jericó e o Jordão, 4 locais. Leia aí comigo no verso 1 do capítulo 2. Esta é a história de quando o Senhor levou Elias ao céu em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, diga Gilgal. E no caminho ordenou-lhe Elias, aguarda aqui mesmo, porque Yahvé está me enviando a Betel, diga Betel. No entanto, Eliseu respondeu, tão certo como vive Yahvé, o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E por isso, desceram juntos a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram, sabes hoje, Yahvé vai levar teu mestre para o céu, separando-o de ti? Ao que prontamente retrucou Eliseu, sei, calai-vos. Por que ele sabia? Porque o profeta sempre sabe antecipado. O profeta sabia antes que todo mundo, e ali era uma escola de profetas, então eles sabiam já o que ia acontecer. Não sabia como, quando, mas já sabia. Igual você agora. Você sabe que vai ter o rapto, você não sabe como, já sabe. Está adiantado já para você, e vai ser cobrado pelo que você sabe, lembra? A quem muito é dado, muito é cobrado. Então Elias lhe ordenou, Eliseu, fica aqui, pois Yahvé está me enviando até Jericó, diga Jericó. Porém ele respondeu, juro por Yahvé, o nome do Senhor e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Os irmãos seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe, sabes que hoje o Senhor vai levar teu mestre por sobre tua cabeça para o céu? E ele replicou, sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso. Em seguida Elias lhe disse, aguarda aqui, porque Yahvé está me enviando ao Jordão, diga Jordão. Mas ele contestou, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos, os dois foram juntos. Uma das coisas que eu preciso entender para ser um vencedor, eu preciso ter um discípulo comigo. Quem você está discipulando? Para ser raptado, você tem que ter alguém do teu lado que você discipula. Nem que for teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, o vizinho, você precisa ter um discípulo. Porque para ele ser raptado, ele teve um discípulo. Então aí a igreja hoje não prega para ninguém, não fala para ninguém.
não comenta com ninguém e deixa de ter um discípulo. O discípulo é um aprendiz. Agora, o discípulo, no caso Eliseu aqui, ele não era chamado, ele se oferecia a ir junto. Então um discípulo é aquele que quer caminhar junto com aquele que o discipula. Quem quer andar junto com você? Quem tem o desejo de andar com você, falar, olha, não, eu queria ficar, não, você fica aqui que eu vou, eu quero ir também, eu quero estar na tua mesa, eu quero aprender. Quem faz isso com você? Porque você precisa ter alguém que faça isso com você, senão você não é arrebatado. O primeiro princípio é: eu tenho que ter um discípulo, pelo menos um Eliseu comigo, tem que ter alguém, porque ele fala para Eliseu, fica porque eu vou para Gilgal. Não, é tão certo como viu o Senhor, eu vou contigo. O discípulo se oferece, o discípulo é aquele que ama tanto o discipulador que quer ir junto. Eu quero estar junto, afinal, é tão bom estar com o Senhor. Eu vou lá nem que for para bater uma estaca, que era no caso de Josué e Moisés. Eu falei, não, eu quero estar junto. Podia não ter ninguém, mas Josué estava lá, nem que for para bater estaca, o que eu quero é estar perto. Eu quero é estar contigo e ser o teu amigo. Pois é, lá está Elias e Eliseu. Então, eu preciso disso, só que ele vai passar nesses 4 lugares, esses 4 lugares são importantíssimos para que nós sejamos participantes do rapto, porque ele está edificando uma cidade, da qual ele vai viver uma comunhão absoluta comigo e com você lá, e ele vai fazer isso com os vencedores. Todos irão um dia, mas há um povo que leva primeiro, e esse povo, para levar primeiro, eu preciso aprender isso daqui, ó. Então ele passa por onde? Gilgal, diga Gilgal. Veja aqui, eu não vou lá nos textos, mas você vai lembrar, quando Josué foi chamado a substituir Moisés e levar o povo para dentro da terra da promessa, a primeira ordem que foi dada para Josué: circuncida os homens. Circuncidar era o corte, presta atenção nisso, você vai entender, era o corte do prepúcio masculino, do órgão genital masculino, igual faz com o nenezinho, né? Fimose. Pois é, ele tinha que fazer isso com os homens, porque Moisés não havia feito. Então Josué agora vai entrar na terra da promessa. Moisés morreu, e agora ele tem que levar. Então ele para, e ele existe chamado Monte do Prepúcio, está tudo na Bíblia. O Monte do Prepúcio, porque ele circuncidou mais ou menos 1,5 milhão de homens. 1,5 milhão de homens, então haja prepúcio. E fez um monte de prepúcio. Ali ficou. O nome deste local é Gilgal. Está pegando? Gilgal. E Elias vai ser arrebatado. O primeiro lugar que ele passa com um discípulo é Gilgal. Gilgal. Onde Josué circuncidou ali mais desse 1,5 milhão. Gilgal significa retirar, afastar, remover. Isso significa Gilgal. Dá esse entendimento de Gilgal. Então antes ele precisava fazer isso. Então veja bem, Gilgal ele significa cortou o prepúcio, lembra? Gilgal é lugar onde eu faço aliança com o Senhor e me separo da carne. É lugar onde eu venço a carne. Gilgal, onde eu vou vencer a carne. Crente carnal não é arrebatado. Ele tem que passar por Gilgal para que ele possa subir. Se ele for carnal, ele não sobe. Então tem um afastamento da carne dentro de uma aliança. Então ali havia uma aliança em Gilgal, para que ali ele pudesse subir. Então crente que vive dessa forma com carnalidade, ele não consegue. Se você faz, como eu disse, só a tua vontade, não é a do Pai, é porque a tua carne está mandando mais do que ele. Então eu sou um crente, ando na carnalidade. Mas aí ele não para só em Gilgal. Então para você ser arrebatado ou raptado na primeira ida, da qual você é também um edificador, você precisa vencer a sua carne. Gilgal, onde eu venço a carne. Depois ele desce para Betel, diga Betel. Betel é tudo aquilo que o Egito não é. Betel é tudo aquilo que o Egito não é. Betel é o contrário do Egito, para você ficar isso bem claro. Betel é quando eu largo as obras do mundo. É um lugar de oferecer sacrifício ao Senhor.
Então, se lá eu venci a carne, em Betel eu preciso vencer o Egito, eu preciso vencer o mundo. Nunca foi tão mundana a igreja como é no século 21. É mundana, não há mais separação, ela não vence o mundo, ela se adere ao mundo, ela se junta ao mundo. Ela não consegue mais vencer, e ela precisa vencer porque ela precisa ser vencedora. E eu estou falando de reino, não é salvação, é reino, é para poder ir na primeira leva, é para que você seja raptado logo que ele quiser, porque ele vai querer em algum momento, e você já sabe que isso vai acontecer. E aí eu preciso passar em Gilgal, eu preciso passar em Betel. Aquele que ama o mundo, diz a palavra, aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, são inimigos de Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo do Senhor. É o que a palavra diz. Embora eu estou no mundo, eu não sou do mundo. Sair do Egito, aquele povo que Moisés tira do Egito é uma coisa, mas lá em Gilgal, quando 40 anos se passaram, eles tinham saído do Egito há 40 anos. Quando chega em Gilgal, que ele vai fazer a circuncisão ali, tem um texto que lá diz assim: agora sim o meu povo vai ser riscada a memória do Egito. Ou seja, o povo havia saído do Egito, mas o processo de arrancar o Egito de quem saiu dele é outro, é Betel. Então em Gilgal eu abro mão das obras da carne, mas em Betel eu tenho que vencer o mundo. Se em Gilgal eu venço a minha carne, que é a minha vontade, eu preciso em Betel vencer o mundo, eu preciso vencer as coisas do mundo. Tem um texto aqui muito bom em Gálatas que diz assim, ó. Então Betel é o lugar onde vencemos o mundo, mas diz aqui, em Gálatas 5,19, ó: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam vão perder a salvação, é isso que está dizendo aí o texto? Não herdarão o reino. O assunto aqui é reino, a carnalidade e deixar o mundo vencer, não tem reino, então não vai na primeira. Não vai na primeira, não vai reinar com Cristo. Então eu preciso, para ser raptado, fazer parte desse arrebatamento e ter vivenciado na minha vida esse pilar principal chamado propósito eterno dele, que é do Senhor, o propósito eterno do Pai. Para que eu cumpra, eu preciso passar por esses lugares, porque o propósito dele é que eu esteja com ele em comunhão absoluta. Eu tenho que passar por esses lugares. Eu preciso passar por Gilgal e preciso passar por Betel. Mas aí, não bastando, vai ter um outro lugar onde ele passa antes de ser arrebatado. Diga: Jericó. Então ele vai passar por Jericó. Jericó era uma cidade maldita, ela era uma cidade fortificada, ela era chamada de anátema. Você sabia que anátema é o mesmo que maldito? Jericó é anátema ao Senhor, porque ela era maldita, ninguém podia tocar, pertencia a ele. Tudo que é anátema ou que é maldito só pertence a ele. Sabia que um pastor ele é anátema? Se ele for consagrado, ele é anátema, ele é maldito. Porque se fizer algo contra ele, você está fazendo com o próprio Senhor, porque Jericó ela era anátema, ela era maldita, ou seja, pertencia só a ele, e ela era uma cidade murada. Só que ele faz esse trajeto, ele precisa passar por Jericó. Então ali em Jericó ele não podia pegar nada ali, porque lembra disso, marca essa palavra, cidade fortificada. A igreja às vezes quer avançar. Você quer avançar no teu trabalho, você quer avançar no teu chamado, você quer avançar naquilo que você faz, você quer avançar. E você encontra uma cidade fortificada, você não consegue romper. Jericó é uma cidade fortificada, ela precisava ser derrubada. Josué, por sua vez, poderia ter desistido. Não tem família que você quer falar de Cristo para ela, da salvação, e você fala assim: mas eu já falei, né? Não adianta. O que é isso? É Jericó. É uma cidade fortificada, uma fortaleza na mente que te desanima.
Não, tem que ser quebrada essa muralha, tem que ser derrubada essa fortaleza. Porque Jericó, neste contexto, representa quando eu venço Satanás, eu venço o inimigo. Se em Gilgal eu venço a minha carne, se em Betel eu vou vencer o mundo, em Jericó eu venço o inimigo. Porque as muralhas têm que cair. Aí você quer pregar, você quer falar do amor de Cristo para a esposa, ou para o esposo, ou para o filho. Não, eu vou falar e já orei, agora eu vou falar. Aí quando você chega e se depara com a pessoa, está embriagado, ou está jogado, aí você desanima. O que é isso? Fortaleza. Isso daqui é Jericó. Eu preciso romper com isso e avançar. Eu não posso parar. Crente vencedor não para em Jericó. Ele faz o que tem que ser feito para que seja derrubada as muralhas. Então toda cidade fortificada, eu preciso não parar. Eu não posso parar naquilo que Satanás põe como fortaleza na minha mente. Aí você começa um curso e para, você começa um ministério e para, você fica desanimado, tudo para, nada vai, tudo para. Então você não está vencendo Jericó, porque Josué poderia olhar o tamanho daquilo, ver a instrução que o pai lhe deu e falar: não adianta ficar rodando, é uma muralha desse tamanho, não vai rodar, não tem como, vou ficar rodando em círculo. Então eu preciso vencer Jericó. E ele desce para lá, Elias passa por Gilgal, passa por Betel e passa por Jericó. Olha que interessante. Então, Gilgal eu venço a carne, Betel eu venço o mundo, e Jericó eu venço Satanás. Toda fortaleza, toda cidade fortificada, para que você possa avançar. E o Jordão? Diga Jordão. Eu venço a morte. Porque Jordão representa a vida, representa a ressurreição. Quando Cristo desce o Jordão, o que faz com ele? Ele é o quê? Batizado. Então ele desce de uma forma, ele sobe com vida, ele ressuscita. Jordão representa a ressurreição, representa a vida. Para ser arrebatado na primeira levada, para você ser raptado, você precisa passar por Gilgal e vencer a tua carne. Você precisa passar por Betel e vencer o mundo. Você precisa passar por Jericó e derrubar todas as fortalezas para que você avance. Ele tinha que avançar para conquistar a terra da promessa. Ele não podia parar em Jericó. Quer dizer, ele podia, mas não devia. Muita coisa você pode fazer, mas não deve. Tem que avançar. Tem que avançar. Você precisa avançar. Então tem que avançar. E o Jordão eu venço a morte. Sabia que a morte é o último inimigo. Nós não vencemos a morte ainda. Cristo venceu. Nele eu venci. Mas eu vou vencer de fato quando eu ressuscitar, quando eu ressurgir, ou se for tirado, já for glorificado. Aí não morre mesmo. Então a morte é o último inimigo a ser vencido. Então tem que passar pelo Jordão, como diz o texto aqui. E é muito interessante porque o Jordão ele representa vida. Quando antes de você nascer, você estava no ventre de uma mulher que você conhece e chama ela de mãe. Lá dentro do ventre da tua mãe, você ficava dentro da água. Quando sai da água, você está vivo, o neném nasceu, está vivo, porque quando sai da água é vida. Então quando ele sai do Jordão, representa a vida. Vocês guardaram isso? Então eu preciso vencer tudo isso, vencer tudo, vencer. Eu preciso vencer carne, mundo, diabo, eu preciso vencer. Senão não tem como eu ser um vencedor, eu não posso ser um edificador assim. E aí eu não subo. Eu poderia falar o oposto, mas não tem como, eu não subo. É assim que Elias subiu. Ele já deu a fórmula de como se sobe. Momentos antes de subir, ele passa por esses locais para dizer: para subir igual Elias subiu, é preciso que você passe por Gilgal, passe por Betel, passe por Jericó e passe pelo Jordão. Porque você vai pegar Gilgal, Betel, Jericó, Jordão e arrebatamento. Conosco é a mesma coisa. Aí eu não venço a carne, aí eu não venço o mundo, aí eu não venço Jericó, não avanço, não passo pelo Jordão, não venço a morte. Eu não venço no sentido de manter viva a minha fé, manter viva a minha comunhão. Eu não venço. Aí não tem arrebatamento. Não na primeira. Na segunda tem porque vai consertar no milênio, mas na primeira não tem. O que nos importa é a primeira. O rapto da igreja é que importa. Tem um texto aqui em Hebreus 2,14 que diz assim, portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou da mesma condição humana, para que pela morte
destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então o diabo não tem a morte, mas ele tem o poder dela. Ele exerce um poder com ela. Ele exerce esse poder. E aí, o apóstolo Paulo, ele mesmo escreve Hebreus, e ele vai dar esse relato de que existe um poderio, a morte tem um poder, o poder dela fica na mão do inimigo. E o inimigo usa isso para nos frear. Eu nunca vi uma igreja com tanta preguiça no planeta Terra como hoje, como nesse tempo. E a preguiça não vai subir. É preguiça de orar, é preguiça de louvar, é preguiça de ensaiar, é preguiça de estar junto, é preguiça de tudo que é do reino. Se for do reino, tem preguiça. Antes da pandemia e antes de haver quarentena, a gente estava fervendo na oração. Na sexta passada eu dobrei o joelho sozinho. E a Gabriela no banheiro veio e dobrou, depois foi chegando um pouquinho. Porque eu nunca vi tanta preguiça na terra. E isso é uma coisa do inferno, porque ele tem o poder da morte, de matar a nossa fé, matar a nossa disposição. Ele nos mata. Ele vai matando você aos poucos. Esse vírus que eu quase não toco nesse assunto, mas ele é do inferno. Ele está matando a carne, porque ele fere a carne, dá uma preguiça. Quem teve sabe. É uma preguiça, é um sonho maravilhoso e você só quer dormir. Mas afeta também a alma, porque depois que ele passa, a alma está preguiçosa, ela não quer fazer mais nada, ela quer ficar podia não ter culto, live está tão bom. A igreja está ferida assim. E isso afeta também numa morte espiritual, ou seja, afeta a sua fé, abate a fé, passa a não crer como cria antes. Por isso não pratica mais o que praticava antes. Então ele vem guiado pelo inferno. Então a igreja tem que se levantar, porque, veja bem, se a morte está, não a morte, o poder dela é do diabo. Paulo vai trazer um relato para nós em Efésios, do qual tem um que tem o poder da vida, que é Efésios capítulo 1, 20. Esse mesmo poder, qual? O poder da ressurreição. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa ser pronunciado, não somente nessa era, mas da mesma forma na que há de vir, também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, deu para você, o mesmo poder de vida, de ressurreição, ele deu para você, ele deu para mim. Então, se um tem o poder da morte, o que tem poder da vida está comigo. E ele diz assim, que é o seu corpo. O corpo é a igreja, você é corpo de Cristo, você é igreja. A plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância, não interessa a circunstância. Você não quer louvar, louva. Você não quer cantar, canta. Aquilo que o seu corpo não quer fazer, você faz para contrariar. Porque normalmente o que o Pai quer que eu faça, eu não quero fazer. Então eu preciso abandonar a preguiça, levantar a cabeça e começar a romper como igreja na terra. Eu preciso acordar para a vida. Eu preciso acordar, porque o rapto da igreja está aí, ó. Um segundinho. Então eu preciso vencer. Mas eu não sinto a presença. Está tão difícil. Pois é, semana inteira vê pornografia, fala palavrão. Tem grupinho de mulher nua, de sacanagem no WhatsApp, e se encontra, faz piadinha suja, um monte de porcaria. Aí ele vem no culto, não estou sentindo a presença de Deus, não sei o que está acontecendo nessa igreja, acho que eu vou sair daqui. O problema é você. O problema é você que está aí me vendo. Então o Senhor está me levantando como um atalaia para acordar a igreja. Acorda a igreja. Ele vem vindo aí. Acorda, desperta tu que dormes, porque ele vem aí. E ele vem para levar um povo que está vivificado nele, por ele e para ele. Não procure defeito, senão você encontra. Faça a sua parte, vença a carne, vença o diabo, vá vencendo o mundo, vença a morte. Passa todos esses lugares.
Não deixe a tua fé morrer, o teu desejo de comunhão, não deixe isso morrer. Acorda e levanta, porque se você dedicar para o Senhor, como você está dedicando no teu estudo, no teu trabalho, a igreja não estaria como está no planeta Terra. E não estou falando pessoal para você, se você pegar é para você, é para quem ouvir, é para quem está nessa condição, é para quem está assim. A pessoa que estiver nessa condição, é para você. Acorda, desperta. Desperta tu que dormes, porque Ele vem vindo, lindo, perfeito. E Ele quer ter uma comunhão plena, porque o propósito eterno dele vai ser cumprido. Se eu vou estar inserido no arrebatamento da igreja, do qual vai acontecer primeiro, amém. É só eu cumprir essas tarefas, essas etapas. E ao detalhe, eu não preciso fazer isso sozinho. Ele me dá o seu espírito para me fortalecer nisso. Usa a tua língua em vez de coisas que não deve, usa a língua para louvá-lo. Tivemos um estudo maravilhoso aqui, aprendeu-se até como compor canções, coisa linda que a gente aprendeu. Bota isso em prática, deixa de preguiça. Acorda para a vida, igreja, enquanto pode. Acorda, desperta, interage, se mistura, fortalece o irmão que está ali. Lembra, eu preciso ser edificador, meu irmão está mal, mas isso aí sempre foi assim. Não é assim. Não é sempre foi assim. Foi, irmão, o que você tem? Eu posso te ajudar? Você está legal? Eu queria tanto que você estivesse conosco. Então é um fortalecendo o outro, como um corpo unido para chegar a um propósito. E este propósito está vindo aí. Então eu preciso despertar, enquanto ainda existe um pouquinho de tempo, que não é nem a prorrogação, já estourou todo o tempo. Já passou o tempo. É misericórdia pura. Alinha a tua vida, se ajusta como pedra, vai doer, ele vai bater, ele vai dar um vai doer, vai arrancar a lasca, porque ele quer te encaixar na construção. Por quê? Porque ele quer edificar, e ele está edificando. Então eu preciso me submeter à mão do mestre, à mão dele, para que eu possa ser entalhado e me encaixar naquela parte da construção que ele me viu ali, ele quer pôr ali, mas eu sou teimoso. Ele pega e joga lá. Lembra do oleiro? Ele pega o vaso e joga no monturo lá, depois ele vai quebrar, moer, fazer pó e começa de novo. Mas e aí? Eu perdi meu tempo. Então eu preciso me despertar para a vida com ele desde já. A comunhão absoluta que eu terei lá, eu já a exercito aqui. Por isso que ele arrancou o ponto de encontro da tenda, do tabernáculo e do templo, e colocou o ponto de encontro no meu coração. Ele fez de mim o templo. Vós sois o templo do Espírito. Eu falo, eu vou ter comunhão com você já do lado de dentro, já treinando você, porque em breve você vai estar comigo lá. Então ele transformou a minha vida num templo. Você é templo, ele habita em você, ele quer o melhor para você, e ele te ensina. Você quer ver como que ele nos ensina? Se eu vou fazer algo errado, eu sei que é errado, eu só faço se eu quiser. E às vezes eu faço, eu me arrependo, mas eu sabia. Então nós temos um ajudador, e esse ajudador só tem um propósito, qual? Que eu esteja com ele, no propósito eterno, da comunhão plena, porque Cristo orou, o Espírito trabalha para isso, e o Pai está desejoso, é na casa do meu Pai. Então Ele quer que a gente tenha uma comunhão plena, e os vencedores passarão por lá. E se você estiver como Elias, passando por Gilgal, passando por Betel, passando por Jericó, passando pelo Jordão, vencendo essas etapas, a próxima, arrebatamento, Ele vai te levar. Então vença, desperta, não seja só um religioso, mas seja um filho bendito, daquele que foi comprado, uma pedra viva. Então nós precisamos urgentemente ser um com Ele. Eu vou terminar onde eu comecei hoje, mas não deixa de vir na quarta, porque a palavra está difícil. Se você achar que está dura a palavra, é teu coração que está duro. Não existe palavra dura, tem coração duro para a palavra. A palavra está nos edificando, porque Ele está nos alertando que o tempo está... O ano está começando, a igreja tem que começar também a levantar a cabeça e fazer o que deve fazer. Eu não parei de orar um minuto, eu não paro de ler Bíblia um minuto, eu não paro de estudar. Mas você faz isso mesmo. Mas tem muita gente que só faz isso mesmo e não faz.
Então eu vou terminar onde começamos, eu não oro só por esses discípulos, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Estamos num processo, não é perfeito, é difícil me aturar às vezes, não é perfeito, mas aguenta, eu vou melhorar, eu estou sendo aperfeiçoado. E ele diz assim: sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. O mundo, se você não tiver nenhuma pregação nos seus lábios, como o mundo lê você? Você não tem palavras, você não sabe pregar, você não tem palavras. A tua vida prega para alguém no mundo lá fora? Ele vai olhar para você e falar: olha, lá vai um santo homem de Deus, calado. Será que você está assim? Eu não sei, eu espero, eu luto, para que olhe para mim. Então é muito importante, ele está dizendo assim, que o mundo creia, porque se tivermos unidade, o mundo vai olhar para isso e vai falar assim: eu quero esse Deus, eu quero esse mesmo caminho. É isso que ele está dizendo. Pai, eu desejo que os que me destes estejam comigo onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Tá vendo? Antes de tudo existir, você já foi amado, porque amou a ele. Se eu estou nele, já fui amado também. E diz aqui: Pai justo, o mundo não tem te conhecido, eu porém te conheci, assim como esses entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Parece algo é até poético, até lindo de ouvir. A sonoridade é linda, para que eles estejam em mim, eu neles, para que sejamos um. Temos que ser um. Isso é bonito, só que não pode ser só bonito na sonoridade, tem que ser vivido na prática. Então vamos nos unir um pouco mais e cobrir a retaguarda do nosso irmão. Se o irmão não está bem, no mínimo ore por ele. Se ele está muito fofoqueiro, dá verbotrauma, fala assim: você não ouviu o pastor falando? Santifica essa língua, meu irmão ou minha irmã. Vamos santificar. Ó Lashon Hará, a noiva é pura, a noiva não tem mancha nem fedor. Então vamos melhorar. Aquele irmão está com um problema. Só fala do irmão que tem problema se você vai juntar. Eu só posso juntar, vem cá, filha, eu vou juntar com a Gabriela. Eu só posso falar mal do Gustavo, falar mal do Gustavo. Pois é, filho, o Gustavo não está muito legal, vamos ajudar ele? Então vamos orar, a gente dá a mão, ora. Eu só posso falar mal dele se for nesse molde, para fazer algo em favor dele. Se não, cala a boca. Amém? Não fale. Se você não pode ajudar, você cala a boca. Não fale. Então eu preciso aprender a exercitar isso. Por quê? Porque nós precisamos, diga assim, temos que ser um. Eu preciso ser um com o meu irmão. Tá vendo? Tem preguiça de falar, a igreja não consegue falar. Temos que ser um. Diga lá, vamos bem forte. A gente mora, enche o pulmão. Vamos lá. Temos que ser um com o nosso irmão, da direita ou da esquerda, porque assim eu treino a ser um com ele, porque ele tem um propósito eterno de ser um eternamente comigo na eternidade. Então eu treino aqui. Eu já vou treinando aqui, amar meu irmão com os defeitos que ele tem, porque com certeza eu também tenho. Se você apontar o defeito de alguém aponta o teu. Aí vira só apontamento, só dá flecha. É só flecha para todo lado. Só flecha, só arco e flecha. Só tem, se for contar defeito, todo mundo vai encontrar. Então vamos pegar, vai fazer o cesto do defeito, joga lá. E vamos procurar ajudar. Ore um pelo outro.
Então nós precisamos ter isso, porque temos que levantar a nossa cabeça, uma bandeira levantada de comunhão plena desde já. Por quê? Para que o mundo conheça Ele, precisa ver a nossa comunhão. Amém? Ah, tá bom. No outro domingo, depois na quarta eu vou falar da segunda coluna, o segundo pilar. Depois eu vou falar no domingo de algo muito interessante que você vai precisar pegar fogo. Você precisa queimar. Eu vou falar do lago de fogo, do rio de fogo, da chuva com fogo, do fogo. Eu vou falar do fogo no outro domingo, porque eu tenho tudo, não dá para falar num dia. Tudo ligado ao rapto da igreja, tudo ligado aos vencedores. Você precisa pegar fogo. Você tem que voltar a queimar. Você tem que queimar. Então não falta esses dias, pegue isso. Mas mais do que ficar, deixa eu entender. Não é entender, é viver aquilo que você está entendendo. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse ouvir é no sentido de praticar o que está ouvindo. Então começa a praticar, não é da noite para o dia, lembra? É um processo. Estamos sendo aperfeiçoados na unidade. Se eu estou sendo aperfeiçoado é porque eu sou imperfeito, então eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo, estou exercitando. Amém? Você quer acabar com a fofoca? Veio falar para você, fala para o irmão, fala, irmão, vem cá, vamos chamar o irmão. Você vai ver que a fofoca, não, vamos deixar quieto, vamos falar de futebol. Porque a pessoa não quer confronto, o fofoqueiro não gosta de confronto. Ele corre. Lembra do espírito de Jezabel? Nunca encontrou com o profeta Elias? Ela ameaçava de longe, mas nunca na cara dele. Porque o fofoqueiro tem isso, ele fofoca só pelas costas. Então para acabar com a fofoca, você chama, está falando do senhor Joaquim, fala, então pera que eu vou ligar para o senhor Joaquim. Acabou a fofoca na hora. Fala, não, deixa isso quieto. Mas não, vamos orar, né? Aí vira intercessor, na hora. Então nós vamos ter que entrar nisso. Vamos ficar de pé para a gente tentar cantar isso, mas com o coração voltado à palavra que foi ministrada ao teu espírito, porque o rapto vem vindo aí. Então vamos despertar arrebatamento e os pilares de um vencedor. Primeiro pilar, cumprir o propósito eterno do Criador. Propósito do Criador é o primeiro pilar, do qual temos que viver ele. Cante isso. Você sabe a canção, você até pode fechar os olhos e cantar também. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser Aleluia, temos que ser Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser Aleluia. Temos que ser Pai. Debaixo dessa canção que com certeza foi inspirada em Ti, na Tua palavra, eu apresento a Ti, Deus, a nossa vida, a começar da minha, da minha própria casa, do qual eu como sacerdote apresento minha esposa, minha filha, como também um ministro levantado, apresento a parte da esposa do Cordeiro, essa parte do corpo. Eu apresento a todos aqueles que estão nos ouvindo, assistindo. Apresento a todos aqueles que o Senhor tem nos dado, aqueles que têm alcance, que forem alcançados por essa palavra, que sejam fortalecidos. Eu sei que os dias são difíceis, são tempos trabalhosos, Pai,
Eu sei que o tempo é trabalhoso, são tempos em que muitos irmãos estão cansados, mas o Senhor é o descanso. Muitos irmãos estão fatigados, estão exaustos, estão num profundo desânimo, sofrendo. Fortalece as mãos dos meus irmãos, Pai. Eu me recuso a subir sem eles. Fortalece cada um deles, para que todos nós, numa só voz, num uníssono, possamos estar adorando o Teu nome. Fortalece, Pai, fortalece os pés, os joelhos vacilantes, fortalece o ímpeto da oração, fortalece, Senhor, a fé, fortalece, Deus querido, no espírito de cada um, para que possamos ser levantados e com a cabeça erguida, porque não somos qualquer pessoa, nós somos filhos do Rei. Então, que essa condição de filhos do Rei, sendo reais como somos, possamos estar caminhando em triunfo por causa do Teu nome. Levanta, Senhor, a Tua igreja, põe ela de pé, fortalece, derrama do Teu bálsamo, da Tua cura, derrama, Pai, da Tua unção, da Tua graça, derrama do Teu poder, para que possamos ser levantados. Eu clamo por cada irmão de perto, de longe, eu clamo por outros ministérios, eu clamo pela igreja do Senhor. Que ela saia da mornidão, ela saia da dormência, ela saia da sonolência, e ela mergulhe num tempo novo, num refrigério da própria alma, que ela se levante, sendo restaurada na alma. Eu repreendo nesta hora, com autoridade no nome do Filho do Deus vivo, no nome de Cristo, eu repreendo toda depressão, toda opressão, toda crise de pânico, todo espírito de morte que queira instigar ao suicídio, sejam irmãos ou não, enfim, que seja repreendido isso da casa das pessoas, repreendido da mente, as mentes sejam libertas dessa ansiedade terrível, crises emocionais. O inferno não tem parte nas pedras vivas, então que elas sejam incendiadas, afogueadas, que elas sejam vivificadas e levantadas, e com fidelidade, com amor, com fé, com expectativa no Senhor, com uma esperança viva, sabendo que a ressurreição é que governa a nossa vida. Não quem tem o poder da morte, mas aquele que tem a própria vida. Seja Ele sobre mim e minha casa, seja Ele sobre a igreja, seja Ele sobre você e a tua casa, seja Ele sobre teus filhos, seja este poder do Altíssimo sobre a tua família, seja este poder do Altíssimo sobre o teu chamado. Desperta tu que dormes, porque Ele vem aí, Ele vai te levar já. Então que a vitória faça parte da tua história, seja um filho, uma filha vitorioso ou vitoriosa desde já, vivenciando essa vitória e sendo melhor um para o outro, estendendo a mão ao que está caído, para que todos de pé cheguem juntos ao mesmo propósito. Levante a cabeça e caminhe como um filho de rei, dentro de uma realeza que lhe foi dada pelo sangue do Cordeiro. Eu profetizo vida sobre você, vida sobre a tua casa, vida sobre a tua família, vida sobre o teu chamado. Eu profetizo vida nesse lugar. Eu fui levantado como atalaia da vida. Então é vida, é através da vida, do poder da palavra. Eu profetizo vida sobre você, vida sobre você, vida sobre vocês que estão vendo de longe. Eu profetizo vida, vida, vida. Que aquele que é o autor da vida pode dar a vida, porque Ele é a própria vida. Então a vida de Cristo entre no teu lar, entra nas tuas relações familiares, entre no teu trabalho. Haja vida em todos os aspectos da tua vida. Haja vida no teu corpo físico, haja vida no teu intelecto, na tua alma, haja vida vivificado no teu espírito, haja vida. A vida possa prevalecer na tua vida, trazendo você num reacender dessa própria vida. E assim seja um testemunho vivo de um Deus vivo, que enviou o seu próprio Filho para nos trazer vida, e vida em abundância. A abundância, levanta a tua mão, eu profetizo a abundância do céu sobre ti.
O céu tem janela, o céu tem portas, o céu tem portais. Que as janelas do céu sejam escancaradas em teu favor. O céu de bronze seja quebrado. Haja abundância sobre a tua vida financeira também. Haja abundância. Se você está desempregado, põe isso no passado. Há uma porta aberta para aquele que busca o Senhor. É Ele que determina tudo, é Ele que faz, é Ele que executa. Se você está enfermo, recebe a cura, porque a porta da cura está aberta em teu favor. Eu profetizo conversão. Sabe aquele parente difícil? Eu profetizo e seja essa porta da conversão para ele agora, que ele possa ter o conhecimento vivo do Deus vivo. Precisamos profetizar, usar a nossa boca para profetizar em favor, principalmente do desvalido, do coxo, do cego, do manco, do aleijado, do sofrido, do humilhado, que seja levantado para a glória do Senhor. Assim eu profetizo e libero sobre ti, sobre a tua família, sobre a tua casa e sobre todos aqueles que esta voz tiver alcance essa mesma unção, porque a unção é liberada também pela voz, pela fala. Então eu libero vida na tua vida, para que você possa ter um novo tempo de vida a partir desse dia que se chama hoje. A partir de agora, não é de amanhã, é de agora. Viva um tempo novo na tua vida e na tua trajetória, seja ela física, seja ela psíquica, seja ela espiritual. A tua vida volte à vida. Assim eu profetizo, porque em breve momento, no abrir e fechar de olhos, estaremos com Ele eternamente numa comunhão plena. Por isso temos que ser um desde já, para treinar ser um com Ele eternamente. Em nome de Cristo eu oro, em nome de Cristo eu encerro aqui esta palavra, para que você viva intensamente o que lhe foi ministrado, em nome de Cristo, para a glória de Cristo, porque é para Cristo que você vai e eu também. Louvado seja o nome dEle, aplauda Ele, exalte o nome dEle, glorifique a Ele, ganhe vida. Ah, Deus, louvado seja teu nome. Ei, Senhor, aleluia.